UGT. Como é que olha para esta intenção do Governo de poder recorrer a funcionários, tanto professores como outros funcionários da administração pública, para reforçarem aqui as equipas de saúde que fazem o rastreio e acompanhamento dos infectados ou dos casos suspeitos de infecção? Bom dia, Manuel Acácio, para si, para o vosso auditório da TSF, um cumprimento especial. Muito obrigado pelo convite. Naturalmente que eu gostava de começar por dizer que me pareceu que a entrevista ontem do Sr. Presidente da República foi muito serena. Serena no sentido de transmitir claramente serenidade ao país, em momentos de algum pânico e às vezes em alguns momentos também de algum desnorte, e também, acima de tudo, uma enorme cumplicidade com o Governo, no sentido, efetivamente, se reforçarem as medidas de combate à pandemia. A pergunta que me faz diretamente, eu não vejo nada inconveniente que, naturalmente, para reforçar as equipas, quer na testagem, quer, acima de tudo, no apoio ao Serviço Nacional de Saúde, a mais testes, a melhor rastreio, claro que cabe ao Governo poder decidir se deve ou não deve alocar mais recursos humanos e que esses recursos possam vir das Forças Armadas, das Forças de Segurança. Isso a mim não me choca. E, portanto, algumas das opiniões que eu expressar aqui, vou expressá-las logo à tarde ao Sr. Presidente da República, porque o UGT terá uma audiência precisamente com esta intenção às 3 da tarde, entre os outros parceiros sociais. Houve aqui um problema. Peço desculpa, houve aqui um corte na ligação por telefone. Disse-nos que apoia esta decisão de decorrer. Falou na questão dos militares e a nível da segurança pública, mas a nível da função pública, a UGT considera que este é também um caminho a percorrer? É uma boa medida? Ouça, eu não sei se é uma boa medida, se é uma má medida. Eu sei é que o Governo, quando tiver que recorrer a um conjunto de trabalhadores para reforçar as suas equipas de rastreio, naturalmente que alguns trabalhadores da administração pública poderão estar envolvidos no reforço dessas equipas. Agora, naturalmente que a administração pública é composta por muitos e variedíssimos setores de atividade e, portanto, para essas matérias, na minha opinião, calculo que perante a pergunta que me faz, estejam mais habilitados aqueles que estão habituados a lidar com a área da saúde, com a segurança, do que outros. Naturalmente, não estou a ver claramente professores envolvidos, mas naturalmente essa é uma matéria que deverá ser devidamente ponderada e até discutida certamente no seio do Governo. O que importa aqui é perceber quais são as capacidades de resposta do Serviço Nacional de Saúde para reforçar a prevenção aos portugueses. E, portanto, isso para mim é o essencial. Mas também queria dizer que para um dirigente sindical é fundamental perceber, aliás, eu já o disse várias vezes, não tenho quaisquer preocupações em relação ao recolher obrigatório, já devia ter sido até colocado. Esta decisão do Governo de abranger 121 concelhos em função das métricas que são conhecidas da Direção-Geral de Saúde, 240 infectados por cada 100.000 habitantes, não me parece errado. Agora, também é verdade que em cada 15 dias o Governo e o Primeiro-Ministro que se comprometeram a fazer uma reavaliação. Deixe-me dizer que há aqui uma tónica que passou por muitas intervenções no Fórum da TSF. É que ainda continua a haver muitos portugueses, e eu julgo que não é uma maioria, felizmente, mas continua a haver muitos portugueses, muitos cidadãos, que acham que a responsabilidade não é deles, é dos outros. E, portanto, não querem saber de distanciamento social, não há problemas para irem ver as ondas da Nazaré e estarem lá os milhares, e aqui o Governo também tem alguma responsabilidade. Eu julgo que já tentou corrigir o tiro, porque quando a Direção-Geral de Saúde aplica um conjunto de regras restritivas nos funerais, nos casamentos, nos restaurantes, nos ajuntamentos, implica distanciamento social e depois autoriza, digamos, uma corrida de Fórmula 1, que é muito importante para o nosso país do ponto de vista desportivo, mas que teve 27.500 pessoas, muitos milhares de portugueses entenderam que há aqui uma diferenciação e uns são filhos, outros são enteados. Portanto, houve aqui uma correção do tiro em relação, por exemplo, já ao Grande Prémio de Motas, achamos bem. Mas também temos que perceber que parte também de cada português, e eu estou farto de ouvir o Primeiro-Ministro dizer isto, parte de cada português a responsabilização de perceber qual é o seu contributo para que a pandemia não se alastre e continue a haver muita irresponsabilidade de uma forma geral. Terminaria também, Manuel Acácio, por dizer, enquanto dirigente sindical, que me parece importante obrigatório, sempre que for possível que ele aconteça. Voltámos a ver aqui um corte na ligação do telemóvel. Há aqui alguns momentos alguns segundos de silêncio. Estava a falar-nos do recolher obrigatório.
Peço imensa desculpa, mas eu estou aqui, olha, parei na área de serviço de Santarém. Não tem culpa, são as ligações por telemóvel que às vezes não são aquilo que desejamos. Porventura, ouvindo Manuela Costa, estava-lhe a dizer que não tenho grandes dificuldades em perceber a necessidade de se aplicar o recolher obrigatório. O recolher obrigatório já é uma coisa que está a acontecer em vários países europeus. Encerramento de restaurantes mais cedo. Em alguns países, como por exemplo na Bélgica, na Alemanha, em Espanha, os restaurantes por isso mesmo são fechados. Sabemos que não foi essa a decisão do Governo, nem é isso que o Governo quer fazer com o decretar o estado de emergência. Naturalmente que isso foi um desastre para a economia portuguesa, este confinamento total nos primeiros meses da pandemia. Aquilo que ouvimos o Sr. Presidente da República dizer que será um estado de emergência não tão musculado, mas como lhe digo, também parte de cada um de nós e de todos nós a corresponsabilização que podemos contribuir para o não alastramento da pandemia no país. O que lhe estava a dizer para terminar era que, em relação aos trabalhadores, parece-nos uma boa medida a aplicação do teletrabalho obrigatório, com um conjunto de regras que também hoje em dia feitas em cima do joelho. O Sr. Presidente da República falou um pouco ontem nisso, mas todos os dias surgem novas complicações em relação à pandemia, mas a pouco e pouco eu julgo que o Governo quer garantir que o Natal pode ser passado em família em Portugal. Agora, é importante, se calhar, para isso acontecer, que algumas das medidas que neste momento estão a ser implementadas tenham realmente algumas restrições, e eu julgo que este é o caminho, e é um caminho correto, e a cada 15 dias, se o Governo avaliar novas medidas, naturalmente não deixará de apresentar aos portugueses, eventualmente, uma maior restrição ou uma menor restrição, conforme for o caso. Permita-me só retomar a questão do recurso aos funcionários públicos. Carlos Silva disse-nos que entendia melhor esta requisição, aqui requisição entre aspas, este recurso a estes trabalhadores, se eles já trabalharem nesta área ou tiverem conhecimentos desta área, antevê que possamos ter alguns protestos de sindicatos, por exemplo, ligados aos professores ou ligados a outras áreas onde não fazem diariamente um acompanhamento destas questões de saúde ou de proteção civil? Ouça, sabe que há aí um ditado português muito antigo, que é o quem te manda a ti, sapateiro, tocar rabecão. É preciso percebermos, para que desempenhemos determinadas funções, tenhamos a necessária habilitação, a necessária preparação. A pergunta que se deve fazer ao Governo é, quando está a falar de funcionários públicos, fala na generalidade? Ou fala, por exemplo, na questão de, por exemplo, enfermeiros que estão reformados e poderem voltar ao ativo temporariamente? Se me falar nas forças de segurança, nos militares, muitos deles têm habilitações próprias para essa matéria, nos bombeiros profissionais, até nos bombeiros voluntários, parece-me que será uma boa decisão. Agora, fazer um alastramento generalizado a toda a função pública tem naturalmente alguns riscos. Eu acho que isso deve ser avaliado. No momento que o país vive e o momento que o país atravessa, tenho dificuldade em acreditar que haja grandes protestos do ponto de vista sindical. Porque os sindicatos têm, naturalmente, na sua gênese, um movimento reivindicativo e muitas vezes de combate e de luta. Mas o momento que se vive é um momento de unidade, e eu julgo que o Governo certamente há de ponderar quais são os passos que deve dar e, acima de tudo, em diálogo com os sindicatos. É isso que o Sr. Presidente da República hoje vai fazer, é isso que o Governo tem feito na concertação social com as duas centrais sindicais e, portanto, antes de uma medida dessas avançar, acho que deve haver o bom senso de trocar impressões com os sindicatos da administração pública para verificar em que setores e em que matérias é que os trabalhadores da administração pública, em que setores, poderão naturalmente ajudar. Obrigado, Carlos Silva, por nos explicar a posição da União Geral de Trabalhadores sobre esta questão. O GT defende algumas destas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro ontem, com, nomeadamente, esta questão do recolher obrigatório. Pode ser uma medida importante para combater o avanço da pandemia.